Muito bem. Coletiva da véspera, então, do confronto contra a equipe do Glória. O jogo é em Vacaria. Técnico Ale Menezes participa, então, nesta tarde de sexta-feira para a gente conversar um pouquinho e falar, primeiramente, Ale, sobre esse confronto. Confronto do qual a equipe do Veranópolis precisa pontuar, né? Vem de algumas derrotas, 3 consecutivas. O que dá para passar? Um clube do qual você, claro, tem uma história e conhece muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Verdade, né? Acho que passou da hora já de nós pontuarmos, né? Então, esse jogo se tornou muito importante para nós, porque a gente vem de derrotas consecutivas, isso aí, queira ou não queira, abala o grupo. Mas no restante da semana eu falei para eles, né? Quem poderia mudar essa história são os jogadores, né? Com atitude diferente, como foi no domingo passado, que a gente possa em Vacaria aí conseguir somar pontos, né? O importante é somar, mas se vier uma vitória, melhor ainda. Muito bem, Ale. Esse clima de derrota do Veranópolis, isso pode passar para os jogadores? Como é que está isso? Como é que foi a semana de trabalho do Veranópolis nesse sentido, de tentar acertar tudo, não só no campo, mas também no psicológico? Eu te confesso que até terça-feira a gente estava muito machucado, né, cara? Na representação a gente conversou com os atletas, a direção veio e conversou com os jogadores também. E já se encerrou ali, né? Encerrou ali, mostrei para eles os acertos e os erros que nós tivemos contra a equipe do União Frederiquense. Então botamos uma pedra na terça-feira e a partir de quarta já começamos a trabalhar o jogo do Glória de Vacaria, que se torna muito mais importante devido à nossa derrota no domingo. Então a gente tem que sim se mobilizar para esse confronto difícil que vai ser em Vacaria. Mas pela semana que a gente fez, me deixou bastante esperançoso que a gente faça um grande jogo e consiga mais uma vitória fora de casa. E a questão do elenco, todos os jogadores estão disponíveis? Como que está essa questão para a importante partida de amanhã? Sim, somente o Leozão que realizou a cirurgia, né, na quinta-feira, ontem na quinta-feira, e o Jander, né, que vem se recuperando. O Vinícius fica à minha disposição. O restante dos jogadores que chegaram também durante essa semana estão relacionados. Então a gente vai procurar aí. Já fez, né, o time que está jogando. E esperamos que esses aí que foram contratados, se entrarem, darem conta do recado. O Ale, a equipe do Glória tem a pior defesa, o pior ataque, mas vem de uma vitória, a primeira na competição, né? Um momento, digamos, um pouco inverso do Veranópolis, pelo menos nas últimas rodadas. Que dá para falar um pouquinho esse teu sentimento, enfim, afinal o confronto, pelo menos no que se refere à parte psicológica, podemos dizer que o Glória, sim, ele inicia a partida num momento um pouco melhor que o clube do Veranópolis. Verdade, começa, né, Nato, um pouquinho melhor que o Veranópolis, mas eu conheço também a pressão que é em Vacaria, né, em cima dos jogadores. Então a gente tem que aproveitar assim, não querer se jogar para cima da equipe deles, até porque eles mudaram a forma de jogar, né? Com o Fabiano era de uma forma, agora com o Gabriel é totalmente diferente, é uma equipe mais precavida, que joga com 3 zagueiros, uma linha de 5, uma linha de 4, só um na frente. Então a gente estudou sim o jogo deles contra o Gaúcho e acredito que vai ser mais difícil se fosse da forma anterior com outro treinador. Mas independente de mudança de comando, de fórmula, né, de jogar o Glória de Vacaria, a gente tem que se impor. O que me deixou chateado foi a forma que nós perdemos o último jogo. Você fazer 3 gols e levar 4, isso aí se torna inadmissível. E foi o que a gente passou na terça-feira. Então os jogadores têm que se fechar dentro de campo, têm que correr os 90 minutos mais os acréscimos, porque muitas das vezes a gente está jogando com o adversário, mais a arbitragem, e isso aí está dificultando. E depois que você olha, né, você perde, vai para casa, olha o jogo que você perdeu e vê alguns detalhes, principalmente da arbitragem, a gente fica chateado. Né? Então é esquecer a arbitragem, fazer um bom jogo em Vacaria e conseguir a vitória. Dentro disso que você estava falando, o Ale, o Milanês ao final do jogo disse que o grupo não tinha entendido ainda o campeonato, a divisão de acesso. Você acha que nesta semana isso foi possível? Na minha apresentação já falei para eles. Falei para eles que a divisão de acesso é um campeonato totalmente diferente de tu jogar uma primeira divisão de futebol gaúcho, goiano, paulista. É mais aguerrido, tem que colocar assim a bunda no chão, tem que dar balão quando tiver que dar balão e jogar a divisão de acesso.
Mas isso desde o início, desde a minha chegada em Veranópolis, eu já tinha passado para vocês. E aqueles jogadores que nunca jogaram a divisão de acesso estão vendo. Se tu não tiver determinação, se não tiver garra, se não tiver empenho, a entrega dentro de campo, dificilmente você consegue um resultado positivo. Então eu espero sim que em Vacaria a gente possa fazer um grande jogo, uma atitude diferente do que foi domingo passado contra a equipe do União Frederiquense, para que a gente consiga assim consolidar, ganhar e trazer os 3 pontos para Veranópolis. Muito bem. Ale Menezes, técnico do Veranópolis, na coletiva desta tarde.